Vamos passar agora para a segunda apresentação do dia, agora com a aluna de mestrado Yasmin. Yasmin, você tem 15 minutos e depois mais 5 para perguntas, ok? Fica à Ok. vontade. Bom dia, gente. Meu nome é Yasmin, como já foi apresentada aí, eu sou aluna do professor Tito e do professor Mota. Mota é meu orientador, Tito é o meu co-orientador. E o título do meu trabalho é o algoritmo de Kovacic revisitado. A motivação do meu trabalho é o estudo das equações diferenciais. O algoritmo de Kovacic, ele é um algoritmo que ele resolve equações diferenciais de segunda ordem racionais. E daí, a nossa ideia, a minha ideia, a ideia do grupo de pesquisa, na verdade, é fazer um algoritmo parecido com o algoritmo de Kovacic, mas não em questão de processamento de dados, mas em questão mesmo do resultado, sabe? Do que ele faz, que é também fazer uma equação, também resolver equações diferenciais de segunda ordem racionais. A gente tenta resolver, né? A gente tenta fazer métodos de resolução de equações diferenciais, porque as equações diferenciais elas são muito usadas na física. A gente está acostumado, né, a ter coisas que tenham, a ter equações que tenham relações, né? As variáveis têm relações entre si, formando uma equação, e quando essas equações, quando essas variáveis ou quando um sistema ele varia durante um tempo, a gente tem as derivadas, que são equações, que são, na verdade, a parte diferencial, né? A parte de ser uma equação diferencial. E aí tem, por exemplo, vários exemplos de sistemas físicos, como, por exemplo, dissipação de calor, fluxo de corrente elétrica, movimento de fluidos e até a equação que a gente estuda lá desde o ensino médio, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes a aceleração, que é uma equação de segunda ordem. A diferença do que a gente está fazendo, por que já tem sido feito ao longo dos anos, né? Porque resolver equações diferenciais é uma coisa que tá legal, a gente já sabe resolver. Existem matérias próprias para estudar resoluções de equações diferenciais. E aí a gente vai lá e chega nos cursos da graduação e vê o método do fator integrante, as equações separáveis, variação de parâmetros, etc, etc, etc. E para fazer isso, a gente geralmente precisa olhar para a cara da EDO e falar assim, nossa, isso daqui eu vou tentar resolver pelo método do fator integrante. Nossa, isso daqui vai ser pelas equações separáveis. E quando a gente precisa fazer esse tipo de coisa, às vezes a gente comete erros, né? Às vezes fica difícil. Às vezes a gente nem consegue, na verdade, classificar as equações a fim de encontrar uma forma de resolvê-las. Então, tanto o algoritmo de Kovacic quanto o algoritmo que a gente vai usar, ele tenta usar métodos que a gente não precisa, não dependa, na verdade, do tipo ou da cara da equação, que são métodos generalistas. Os métodos generalistas, o contrário dos métodos classificatórios, eles não precisam em si da forma da equação diferencial para ser resolvida. Eles só precisam, na verdade, de simetrias e de polinômios. Simetrias, que a gente vai ver que são as simetrias de Lie, e os polinômios, que são polinômios de Darboux-Lessing, na verdade, polinômios de Darboux, que são referentes a uma mistura de dois métodos, que são os métodos de Darboux e Prelessing. Então, basicamente, a minha pesquisa consiste em juntar dois métodos e criar um novo método, que é o método da função S. Essa teoria de Picard-Versimont que está aqui, ele também é um método generalista, ele utiliza de quadraturas. Eu coloquei aqui mesmo só para que vocês saibam que existem diferentes métodos generalistas, não é só o de Darboux, Prelessing e da simetria de Lie e agora o da função S. Também existe o método de Picard-Versimont, mas eu não estou familiarizada com ele. Eu sei que ele usa quadraturas e, na verdade, só isso. E daí eu vou apresentar uma coisa que provavelmente o público aqui já sabe o que é uma equação diferencial e as suas soluções, né? Que aí tem um exemplo aqui, que a gente tem essa equação diferencial e a gente consegue encontrar a solução em um conjunto de curvas que também são soluções dessas equações diferenciais. Isso, diferencial, e é apenas isso mesmo, essa parte. O método de Darboux-Prelessing, que é o primeiro que eu preciso ter para que eu construa o método da função S, para assim conseguir resolver equações diferenciais de segunda ordem racionais, ele leva em consideração o fato de que a gente precisa ter EDOs exatas ou transformá-las em EDOs exatas. E daí, o que seria EDO exata? Vamos pensar num conjunto de curvas que é a solução de uma EDO, como, por exemplo, esse f de x, y aqui, que é igual ao c. Vou derivar ambos os lados da equação. E daí eu consigo ter essa relação aqui. Se eu resolver só para dy dx, eu encontro isso. Que
claramente é a solução da equação, já que eu tirei de lá, né? Tipo, eu peguei essa solução e eu derivei, isso daqui é a solução da própria equação diferencial. E aí, como exemplo, eu vou pegar essa EDO aqui, y' igual a y² mais 2x dividido por 2xy, é uma EDO racional, e aí eu vou tentar encontrar um conjunto de soluções para ela. Encontrei aqui embaixo. E daí eu gostaria que vocês observassem uma coisa, que se eu derivo essa equação tanto em função de x quanto em função de y, eu tenho uma coisa um tanto curiosa. Eu acho essa parte aqui bem legal, na verdade. Olha só, deixa eu tentar pegar um computador aqui. Eu derivei a função em relação a x, eu encontrei y² mais 2x. Derivei em função de y, encontrei 2xy. E olha só, essa parte aqui é exatamente o numerador da equação diferencial. E esse daqui é exatamente o denominador. Então, a gente parou e pensou assim, a gente não, porque, na verdade, o grupo de pesquisa já está trabalhando com isso já tem um tempo, sabe? Então, isso, na verdade, foi conversa com o meu orientador, com ele me apresentando a pesquisa, né, e tudo mais. E daí, o que a gente pensou? Deve existir uma relação entre as derivadas parciais de uma função, de um conjunto de soluções de equações diferenciais e a equação diferencial. E aí, a gente notou que, por exemplo, se eu pego esse df dx, eu consigo encontrar um f de xy integrando. Né? Só que como a função depende de f de xy, eu ainda tenho aqui uma função φ de y. Também consigo conhecer o df dy. Lembrando que eu consigo conhecer porque está aqui, tá bom? Como se eu fizesse engenharia reversa, né, praticamente. E aí eu conheço um df dy, eu consigo encontrar também uma derivada parcial em relação a y de f de xy, que é isso daqui. Se eu tenho isso daqui que eu encontrei, olha, um d ρ y da integral de df dx mais do φ y, eu consigo pegar esse d ρ f d ρ y, isso, eu consigo pegar isso daqui e substituir nessa parte da equação. E aí, portanto, eu encontro aquela função que estava aqui em cima, olha. Se eu pegar e substituir, ficar fazendo substituições, eu acabo encontrando a própria função. Ou seja, realmente, aparentemente, existe uma relação entre as derivadas, entre a equação diferencial, na verdade, e os numeradores e denominadores, e eu consigo encontrar o valor da equação fazendo algumas integrações e alguns algebrismos. E aí, seria tudo muito perfeito, seria tudo muito mágico, só que eu encontrei outro exemplo. E aí, nesse exemplo, eu tenho a equação diferencial, tenho a solução geral, que são um conjunto de curvas, né, que satisfazem essa equação diferencial. E daí, se eu tento derivar, opa, tem um problema. Porque, olha só, tem esse x² menos y² aqui, beleza, que está igual ao denominador, igual ao numerador, perdão. E aí também tem esse 2xy, que está igual ao denominador. Ué, mas cadê o x², né? Bom, se a gente substituir aqui, a gente nota que o x², né, a gente diz, cortou, né? Foi dividido do numerador pelo denominador, ficou 1. Então, esse termo sumiu. Então, essa equação diferencial aqui, eu não sei se vai dar para encontrar uma solução para ela desse jeito que a gente fez, porque tem 1 sobre x² que sumiu. Logo, essa equação diferencial aqui, diferente do exemplo 1, ela não é uma equação diferencial, uma EDO exata. Né? E aí, o que seria, então, uma EDO exata? Uma EDO exata é aquela que não existe aquele termo 1 sobre x², no qual eu vou cortar ele e ele vai desaparecer. Eu preciso de uma EDO que não tem aquilo. Logo, talvez seja uma boa ideia tentar transformar aquela EDO numa EDO, essa EDO que não é exata, numa EDO exata. E daí, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação diferencial, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, vou chamar o numerador de m, o denominador de n, isso daqui é exatamente a mesma coisa que foi feito anteriormente, tá bom? E daí, eu vou encontrar essa relação aqui, onde essa função vai ser uma função diferencial. Yasmin, você tem mais 5 minutos. Tá bom, obrigada. E aí, o que acontece? Isso, a condição para a existência de um fator no qual ele não, na verdade, a existência de um fator no qual vai ajudar com que a equação diferencial ela não seja exata, vai ser essa daqui.
Bom, se eu só abrir isso daqui, né, fazer essas derivadas, eu vou acabar encontrando essa equação. Essa equação aqui, no qual eu vou ter um operador diferencial, um operador D, que eu vou chamar de operador de Darboux. Aí, se eu aplicar esse, aí eu tenho algumas afirmações acerca do operador D, que é o operador de Darboux, que se eu aplicar esse operador numa equação diferencial, eu vou encontrar esse tipo de equação aqui. Se eu aplicar isso num conjunto de curvas, ele vai a aplicação do operador D na função, na equação diferencial, vai ter que dar zero. São algumas afirmações acerca do operador de Darboux. E se eu aplicar no fator integrante, que é aquele termo 1 sobre x quadrado, eu vou ter essa relação aqui, onde esse R vai ser não só um polinômio, mas vários polinômios. Daí a necessidade de empregar, na verdade, recursos computacionais, porque são muitos polinômios, e calcular esses polinômios à mão não é uma ideia boa. Aliás, na verdade, não é uma ideia boa, não. É uma ideia, às vezes, até impensável, porque são muitos polinômios mesmo. E até por isso que os métodos generalistas eles não eram usados, porque a gente não tinha recursos computacionais para fazer isso. Né? E aí aqui continuam algumas afirmações acerca do operador D, só que eu falei só sobre Darboux. Tem um conceito de simetria. Se eu pego esse quadrado e eu tento modificar a posição dele, a modificação desse quadrado, ele faz com que, às vezes, eu não note que, na verdade, modificar não, se eu girar ele um pouquinho, sabe? Dependendo de como eu giro, eu não noto que esse quadrado foi girado. Ou seja, eu não consigo notar diferença. Está aí o conceito de simetria. E aí existe as transformações que são apresentadas num grupo, que transformações e operações, né? Se eu tenho uma transformação, eu aplico uma operação nela, frente a uma outra transformação, aquela transformação também vai ter que estar dentro de um conjunto, de um grupo, né? E aí, de um conjunto, na verdade. E esse conjunto a gente dá um nome de grupo e existem os grupos de simetria, os grupos no qual essas transformações seguem essas propriedades que estão aí na tela. O grupo contínuo, só que naquele do quadrado, o grupo, ele não era um grupo contínuo, porque eu só conseguia fazer transformações de 90 graus, eu não conseguia fazer transformações. Se eu girasse 270 graus, vocês notariam a diferença dessa transformação. No grupo contínuo, a gente não nota. Qualquer que seja a forma que eu girar essa bolinha aqui, né, ela não é notada. Por quê? Porque eu diria que isso sim é um conjunto, um grupo contínuo de transformações. A partir daí, a gente consegue olhar os métodos da simetria de Lie, onde esse x aqui ele é representado por um campo vetorial, onde esse xi e esse eta são as transformações infinitesimais do grupo. Se eu aplico essas transformações infinitesimais em alguns no grupo, eu encontro alguns parâmetros. Esses parâmetros, que são esse eta e esse xi, se eu aplico frente a uma função qualquer, né, que pode ser uma função qualquer, eu encontro essas relações aqui. E aí, quando eu aplico essas relações, eu acabo encontrando que o h de x asterisco y asterisco, que são as transformações, né? Porque quando eu giro o grupo, ele está numa posição. Se eu giro ele um pouquinho mais, ele está na posição x asterisco y asterisco. Então, se eu aplico isso aqui, eu consigo encontrar essa relação aqui. Né? E aí, através dos métodos da simetria de Lie, na verdade, eu tenho algumas partes para falar sobre isso, né? Mas, na real, é só conta, na verdade, é só algumas transformações matemáticas. Eu consigo encontrar uma simetria para o grupo. Na verdade, eu não consigo encontrar simetria, eu consigo encontrar o fator integrante para a simetria. A simetria a gente não conhece. E também para a gente não interessa. A gente só quer o fator integrante. Daí, a partir daquela equação lá do começo, eu consigo fazer uma relação bem parecida para o método da função S, que seria nada mais do que colocar um nome diferente em uma das equações que vão aparecer aqui. E aí, a ideia, na verdade, do nosso método, que é fazer o Kovacsek 2.0, é usar todas essas relações de simetria, todas aquelas relações do fator integrante, para poder encontrar a solução de equações diferenciais racionais de segunda ordem. Isso daqui é só um roteiro de métodos mesmo que eu estou seguindo durante a pesquisa. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Yasmin. Parabéns pela apresentação.
Obrigada. Alguém tem uma pergunta para Yasmin? Obrigada. Rudney, professor? Oi, Yasmin, tudo bem? Oi. Coloca lá na tua apresentação, no segundo slide, eu acho. Logo no comecinho. Ah, sim, claro. Só um instante. Aqui? Eu acho que sim. Ou no próximo slide, então. Então. Tem um pequeno errinho aí na tua equação, né? Do princípio fundamental da mecânica, né? Sim, é um DX, né? Desculpa. Exato, né? Tá. Não seria de terceira ordem. Sim, Equação, tá? perdão, gente, desculpa, é um DX aqui. E a segunda lei de Newton, né? Bom, é um princípio fundamental da mecânica. Só corrija aí depois. Né? Sim, obrigado. Desculpa, gente, é isso aí mesmo. Desculpa. Mais alguma coisa? Acho que não. Muito obrigado, Yasmin. Nada. Parabéns pela apresentação. Obrigada, gente. Dando seguimento, agora seria o Idris. O Idris está aí? Estou sim. Tá aí? Ótimo. Bom dia.